A gente vai ver na aula de hoje como a Inglaterra se tornou uma liderança da economia europeia, né? A gente viu na aula anterior todas as revoluções que aconteceram na Inglaterra, a ascensão, por exemplo, de uma classe burguesa também na Inglaterra, e a Inglaterra ficando cada vez mais poderosa e investindo também na industrialização. Como, por exemplo, quem viu a aula passada viu na correção, né, que a gente falou sobre a política de cercamento, as técnicas agrícolas também que estavam na Inglaterra crescendo, a produção de excedentes também por conta do comércio que estava crescendo. E a Inglaterra sempre batendo de frente, né, com o seu poder monárquico, tá, para que a Inglaterra crescesse cada vez mais. E aí, eu destaquei para vocês alguns pontos para a gente entender o contexto histórico de como a Inglaterra se tornou todo esse poder, esse poderio. Primeiro, a Inglaterra, gente, foi um dos reinos europeus que mais se beneficiaram da expansão comercial ocorrida com viagens atlânticas. Naquela época, né, quando vários países lançaram-se ao mar, né, em busca de escravos, em busca de trocas comerciais, de mão de obra, de matéria-prima também para trazer para o seu país, tá? A Inglaterra, desde o início, foi um país que se destacou muito nessas viagens marítimas. Principalmente porque tanto as embarcações inglesas, né, aí está no segundo tópico, ó, atuavam no tráfico de escravos. Então, o tráfico de escravo para os ingleses foi um comércio que deu bastante lucro naquela época. Inclusive, mais na frente eu vou voltar a falar sobre o tráfico de escravos, que é bem interessante como se deu esse tráfico de escravos na Inglaterra e como isso beneficiou lucrativamente, tá? A economia inglesa também foi impulsionada pelos atos de navegação. O que é isso, professor, esses atos de navegação? Foi uma lei que o republicano Oliver Cromwell, né, que inclusive a gente falou também na aula anterior, durante a correção, foi ele que ficou no poder, né, na Inglaterra, e foi uma lei que fortaleceu muito a marinha mercante do país, ou seja, a Inglaterra ela tinha uma marinha forte, atuante, né, e isso fez com que a Inglaterra se tornasse a maior potência naval do mundo nesse período. Então, o que ajudou muito nessas trocas comerciais, nesse poder que ela tinha no Atlântico, né, de buscar mercadorias nas grandes navegações. E por último, essa burguesia começou a crescer muito e ficar muito rica, essa burguesia mercantil, né, justamente porque já vem desse comércio lucrativo. E esses burgueses, né, eles queriam investir na Inglaterra, eles queriam buscar o lucro e o desenvolvimento econômico no país. Era um grande dos objetivos, né, dessa burguesia que estava em ascensão. Se a gente trazer para a nossa realidade, por exemplo, se a gente tem proprietários, empresários, né, que trazem indústrias, fábricas para o nosso país, o país ele se desenvolve como um todo, que vai gerar emprego, lucro, né? Então, isso tem um benefício para toda a população, para todo o país, né? E era o que estava acontecendo na Inglaterra nesse período também. Tinha uma burguesia forte que queria investir no seu país. Junto a isso, a gente teve as inovações agrícolas também lá, justamente por conta da política de cercamentos, né, que eu comentei na aula anterior. O que foi a política de cercamentos? Lembrando, as terras, antes na Inglaterra, eram comunais, ou seja, os camponeses eles tinham uso em comum, né, para plantar e de lá tirar o próprio sustento da sua família, da pequena vila, ali da pequena população. O governo, né, da Inglaterra fez o seguinte, o governo monárquico, lembrando, né, o que ele fez? Ele pegou essas terras, agora é de propriedade privada as terras, tá? Justamente para poder obter mais lucro com essas terras. Então, ele deixa de ser comunal e a política de cercamentos diz que agora as terras serão de propriedade privada. Com isso, eles passaram a investir mais em inovações agrícolas, como, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aí, do sistema trienal de cultivos. Olha que interessante. Eles dividiam a terra mais ou menos em 3 lotes, né? Por isso que é chamado de trienal. E aí, num lote, eles deixavam a terra descansar. No outro, por exemplo, né? Aí eu dei só um exemplo. Eles plantavam feijão, no outro trigo.
Já na outra colheita, eles mudam. Na primeira lote de terra, eles plantavam trigo, a segunda descansava e na terceira feijão. E aí eles iam fazendo essa rotatividade, para que a terra, né, continuasse fértil, né, e a colheita fosse no nível melhor e mais produtivo, mais numeroso, né, tanto para abastecer, ter matéria-prima, né, em abundância na Inglaterra. Com isso, os camponeses perdendo as terras, gente, os camponeses eles vão para onde? Para a cidade, saem do campo e vão para a cidade. O que é conhecido, esse fenômeno, inclusive, como êxodo rural, não é isso? E lá a mão de obra desse camponês fica até mais barata, porque o camponês ele quer emprego para continuar se sustentando e sustentando sua família. E voltando só, falando desse tema aqui, os ingleses no comércio negreiro, né? Tanto de forma direta, eles agiam, tá? Como também de forma indireta. De forma direta, eles quando iam buscar no continente africano. E de forma indireta, quando eles trocavam por produtos, como, por exemplo, o algodão, que a Inglaterra produzia muito, né? Porque eles criavam também ovelhas para a indústria têxtil, para fabricar o algodão. E de forma triangular, era quando eles trocavam o escravo por mercadoria e ainda revendia esse escravo mais caro. Então, por isso que o comércio negreiro ele foi muito satisfatório e lucrativo para os ingleses, tá? É isso. Um resumo aí, né, do que levou a Inglaterra a ter esse poder econômico, né, esse poder todo. Na próxima aula eu ainda vou retomar esse conteúdo para vocês, tá? Na nossa próxima live. Respondam à atividade agora que eu deixei como sugestão e eu vou deixar aqui o vídeo porque vai ser bem interessante para vocês responderem à atividade, porque aqui traz de uma forma bem resumida, tá bom? Uma boa aula para todos.